Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente vir colocar em prática nas nossas vidas para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Senhor, e ir na direção dos Seus propósitos para nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, eu sou Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus, para estar auxiliando você na sua caminhada de cura e libertação, na direção dos propósitos de Deus para sua vida, tá bom? Alimentando a sua fé e fortalecendo ela para você não cair e esmorecer no meio do caminho e para você conseguir atingir o seu alvo, que é viver os propósitos do Senhor, tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: No 7º ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berzeba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos ali. Somente até aqui. Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente parar para fazer uma retrospectiva aqui na história de 2 Reis, a gente vai ver que muitos houve-se reis levantados e escolhidos por Deus, como também muito houve-se os altares pagãos. Ou seja, os reis eram escolhidos por Deus para poder exercer a função sobre aquele povo ali de Deus, e existia por trás os santuários feitos para deuses pagãos, os altares feitos para deuses pagãos. Então, se a gente for ver na Bíblia de um modo geral, a gente vai observar que o mal sempre existiu. Entende? O mal sempre esteve ali de algum jeito, alguma forma. E o bem sempre prevaleceu sobre o mal. Porém, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O mal e o bem, ele sempre vai existir. Por que Deus permite do mal existir? Por que tudo não seria só bem? O mal existe para nos tirar da zona de conforto. O mal existe para nos lembrar pro caminho que a gente não deve andar. Ele está ali como um lembrete de um exemplo a não ser seguido, mas sim de um exemplo a ser superado e evitado. Entende? Então, o que você deve fazer na sua vida para com Deus? Você não tem que usar o mal como exemplo para a sua vida, porque o mal te afasta de Deus. O mal faz você ter a escuridão habitando dentro de você. O mal faz você pecar. O mal faz você se afastar dos caminhos do Senhor. O mal faz você ficar presos em cativeiros espirituais e físicos, a qual você fica servindo à oposição. Obviamente, eles não vão te mostrar que você está servindo a eles, mas eles vão mostrar de uma maneira que desperte um certo desejo, uma cobiça nos seus olhos. Entende? Então Deus permite o mal para mostrar para você que você não deve ir por ali, mas sim para você evitar o caminho do mal. Porque quando nós andamos na maldade, nós preferimos andar para satisfazer os nossos desejos humanos, ok? A gente está se afastando de Deus e dentro de nós habita a escuridão, habita o vazio, habita o medo,
habita a ira, habita a raiva, a escuridão habita em si. Quando você escolhe andar pelo lado do mal, pelo lado da oposição. Ok? Deus não tem uma vida de escuridão para você. Deus tem uma vida de luz. Deus tem uma vida de regozijo. Deus tem uma vida de felicidade. Deus tem uma vida de paz. Deus tem uma vida de tranquilidade, de felicidade, de alegrias verdadeiras, não passageiras. A alegria com Deus, ela dura, mesmo se você estiver no meio do caos. Mesmo que a escuridão te cerque. Se você escolher os caminhos de Deus, você pode estar no meio da escuridão, mas você vai estar sendo luz no meio da escuridão. Você não vai estar sendo afetado pela escuridão. Por quê? Porque a presença de Deus habita em você. Entende? Então, quando você escolhe viver o que Deus tem para a sua vida e você escolhe se submeter à autoridade de Deus e você fica embaixo da autoridade dele, aceitando ser controlado por ele, aceitando ser obediente ao Senhor, o amor de Deus, a presença de Deus vai habitar dentro de você. Aonde existir escuridão, vai existir luz, porque você optou por querer viver os planos do Senhor para ti. Entende? Então, no seu processo de cura e libertação, olhe somente para Deus. Quando o mal quiser te atingir, quando o mal quiser vir sobre você, quando a escuridão quiser voltar, recuse-a. Você tem esse direito, você tem poder sobre ela. Recuse-a pelo poder do nome de Jesus. Aqui, nessa casa, você não habita mais, porque nessa casa a luz está aqui. Entende? Então sempre tenha por isso em mente. O mal sempre vai existir para não permitir que você volte para ele, mas para te lembrar para onde você não tem que ir e para fazer você se olhar para a presença de Deus e seguir pelos planos e propósitos do Senhor para a sua vida. Você, olhando para a escuridão, você volta a ser a sua velha criatura. Aonde você tinha prazeres momentâneos, mas logo que acabava o momento, existia um vazio. Mas quando você coloca os seus olhos em Deus, coloca todo o teu corpo, a tua mente, o teu espírito direcionados para Deus, por mais que acabe o momento que você esteja vivendo, não existe vazio. Porque Deus está preenchendo o espaço que é dele dentro de ti. E quando nós temos o espaço que é de Deus preenchido dentro de nós, o vazio deixa de existir. Só que para você manter esse espaço preenchido, é preciso haver de você uma constância com o Senhor. Você precisa buscá-lo. Você precisa, todos os dias, querer estar na presença de Deus. Você precisa fazer leitura da palavra. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa acreditar, exercer a fé. Você precisa adorar o Senhor. Porque sempre vai haver a dualidade. Sempre vai haver o mal querendo voltar para a sua vida e o bem que está na sua vida querer se manter ali. Quem decide
que vai prevalecer é você, mediante a seu posicionamento de relacionamento com Deus. Entende? Tudo que Deus tem para você viver, todos os propósitos que Deus tem para você viver, estão prontos, te esperando lá no futuro. Só que para você viver tudo que Deus tem para ti, a escuridão não pode habitar em você. Porque tudo que Deus tem para você é santo, é sagrado, porque veio da parte de Deus para ti. Então precisa você se permitir ser tratado, ser curado, ser liberto, passar pelo processo, que muitas das vezes é difícil, por conta do pecado que habita em você, da escuridão que está em ti. Ela precisa sair. E quem está alojado não quer sair. Quem encontrou um espaço ali não quer sair. Então ela vai fazer de tudo para ficar. Aí que começa as batalhas e as guerras espirituais. Porque é Deus querendo tirar. Só que quem decide se vai sair ou não é você. Mediante o seu posicionamento de fé em querer viver os planos do Senhor para ti. Então permita-se ser tratado, liberto e curado pelas mãos de Deus. Adentre embaixo da sua autoridade e aceite as condições que Ele está te passando para você vir a viver os planos dEle e viver os seus propósitos. Queira viver os planos do Senhor para a sua vida. Queira viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Para você ter paz, alegria, regozijo, felicidade, de uma maneira exagerada, porque é assim que Deus trata para com aqueles que escolheram segui-lo, escolheram viver para Ele. Permita-se viver um novo de Deus. Só depende de você se posicionar e ir de encontro a tudo que Deus tem para ti. O seu futuro está nas mãos de Deus. Olhe somente para Ele. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por nos mostrar o caminho. Obrigada, Senhor, por mostrar para nós que a gente não pode ser a velha criatura, mas que nós precisamos querer ser a nova criatura em Ti. Pai, nos dê força, nos dê fé, nos dê vontade de querer Te buscar e querer estar na Tua presença, Senhor. Nos dê, Pai, disciplina e discernimento para poder entender o que o Senhor tem para conosco, que a gente possa confiar mais em Ti, mesmo que a gente não enxergue o que está em nossa frente, mas que a gente dê o passo de fé em direção ao Senhor, para viver o seu sobrenatural, os seus propósitos, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, buscando e gerando contigo um relacionamento de intimidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.